Vamos começar então, pessoal, a aula 3. Nós vimos na aula passada os sinais básicos, classificação de sinais, vimos sequência senoidal, norma de sinais, né? Sinais de potência e energia. Ficou ainda alguma dúvida em relação ao conteúdo que a gente viu na aula passada? Então nós vamos continuar a aula de hoje falando de sistemas. Mesma ideia de abordagem em relação ao que a gente viu para sinais. A gente vai classificar sistemas de acordo com certas propriedades dos sistemas. A gente vai ver a classificação de sistemas em tempo discreto, depois a gente vai ver no domínio transformado, vai ver alguns exemplos e vai ver o conceito de resposta impulsional, que é um conceito importante de sistemas lineares. A gente vai ver aqui no caso sistemas discretos e também o conceito de convolução relacionado à resposta impulsional. Propriedades de sistemas lineares invariantes no tempo. LTI, a gente usa do inglês, né? Linear Time Invariant. Sistemas LTI são sistemas lineares invariantes no tempo. A gente vai ver o que é isso, o que é ser variante no tempo ou invariante no tempo. Como é que a gente faz um teste para verificar se o sistema é variante ou invariante no tempo. Então a gente vai definir sistemas como um operador que vai modificar um sinal de entrada e entregar um sinal de saída. Sinônimos para sistemas é uma função, uma transformação, uma aplicação, um operador que vai modificar um sinal que existe num determinado domínio e entregar um sinal modificado. Do ponto de vista gráfico, né, a gente pode pensar num sinal que é uma sequência de entrada x de n, ele vai ser aplicado ao operador t que vai modificar essa sequência, o argumento de t, que é o x de n, e vai entregar na saída um y de n. Isso é função de função, porque a gente definiu o sinal como função. Você tem uma função x de n, que é uma função cujo domínio é n e o contra-domínio é x, e você vai modificar essa sequência numa outra sequência. Isso é conveniente porque você passa a ter a aplicação de função sobre função de maneira natural. Do ponto de vista de representação, a gente usa diagrama de blocos, entrada x de n e o operador t num bloco para definir um sistema. Eu não sei se o sistema é linear ou não é linear, é um sistema, é um operador que modifica a sequência x e entrega uma outra sequência y modificada em tx. Tá? Do ponto de vista de notação algébrica, né, a gente escreve y de n, né, é igual a t, o operador t, aplicado à sequência x de n. Y é a saída do sistema, tipicamente a gente define isso como saída, né, e a entrada do sistema é x, que é modificada, né, pelo operador t que produziu a saída. A classificação que a gente vai ver para sistemas em tempo discreto também serve para a classificação de sistemas em tempo contínuo, dividido nessas classes. Sistema linear versus sistemas não lineares, né, sistemas lineares versus sistemas não lineares, sistemas com ou sem memória. Isso é mais uma classificação inerente aos sistemas em tempo discreto. Sistemas causais e não causais, sistemas estáveis e não estáveis, ou instáveis, variantes no tempo e invariantes no tempo. A gente vai ver todas essas classificações. A gente vai ver mais à frente o conceito de sistemas que são recursivos e não recursivos, quando a gente investigar o tópico de equações de diferença. Tá? Então vamos começar a classificação inicial, que é sobre a linearidade, é uma propriedade do operador. Então o sistema vai ser dito linear se ele obedece o chamado princípio da superposição. E o princípio da superposição envolve duas outras propriedades, a escalabilidade e a aditividade. A escalabilidade também é chamada de homogeneidade. Então um operador t, para ser linear, ele tem que satisfazer o seguinte princípio. Suponha, né, que você tenha um operador t que modifique y, modifique x como entrada e entregue y como saída. Tá? Então você pode definir um sistema y de n é igual a um operador t, que é aplicado à sequência x de n, né, produz aqui a saída y de n. Saída do sistema, entrada do sistema. Como é que eu identifico se o operador t é linear? Eu tenho que fazer uma conta, né, com esse sistema e verificar se ele atende ao princípio da superposição. Essa conta envolve você citar o sistema através da entrada e verificar o que acontece com a saída. Então você vai, para satisfazer o princípio da aditividade, você tem que trabalhar com duas entradas diferentes. Então, você
vai definir duas entradas, tem um x1 de n, né? E tem uma entrada x2 de n, né? São duas entradas distintas, né? De tal modo, né, que para cada uma das entradas, né, você vai produzir uma saída y1 de n, o mesmo sistema, que é o operador t, é o mesmo sistema, sendo aplicado a x1, produz y1. A saída 2 vai ser o resultado do mesmo operador t, mas aplicado à entrada x2 de n. Okay? Isso aqui tem que ser definido. Se você não definir isso aqui, você não consegue verificar o princípio da superposição, porque você não sabe quem é quem. Você está definindo que é saída y1 é o resultado da aplicação do operador t a x1. Mesma coisa para y2. É o resultado da operação do operador t aplicado à entrada x2. O princípio da superposição vai dizer o seguinte: se eu construir uma nova entrada x de n, tá? Que é uma combinação linear das duas entradas originais, x1 e x2, eu chamei de A e B ali, né? Se eu fizer isso como A x de n, como A x1 de n, mais B x2 de n, que é uma combinação linear das duas entradas, né? O resultado de eu aplicar o operador t a esse x de n específico, se o sistema for linear, isso aqui vai ser igual a se linear, tá? Se for linear, isso vai ser igual a t de x1 de n mais b t de x2 de n, tá? E esse cara aqui nada mais é do que o que a gente definiu como y1. E esse cara aqui é o y2. Então essa é a verificação que tem que ser feita. Se essa equação for atendida para o sistema, então você garante que ele é linear. Você pode fazer essa conta em separado. Você pode definir o x de n e verificar o princípio da escalabilidade olhando só o sinal x1 escalado por A. Tá? E depois fazer uma outra verificação, as duas têm que valer. Tá? A verificação de um outro x, que é x1 mais x2. Você pode fazer tudo junto olhando um sinal que é a combinação linear de x1 com x2. Okay? Então, se essa igualdade for válida, né, e esse resultado aqui é o y de n. Se o y de n, quando o x é a combinação linear de duas entradas distintas, é a mesma combinação linear, mas das saídas respectivas, o sistema é linear. Existe um teste rápido de você verificar se o sistema é não linear, não garante linearidade. Se você aplicar o operador t do sistema a uma entrada identicamente nula, isso é zero para qualquer n, tá? Pertencente aos inteiros. Se isso aqui for o resultado do sistema, da saída, né, for diferente de zero, você viola o princípio da escalabilidade. Isso aí é igual a você fazer, por exemplo, o sinal x de n igual a x de x1 de n e forçar a igual a zero. Se o sistema for linear e você força o escalador igual a zero, a saída tem que ir para zero. Tá? Se ela não for para zero, significa que você violou o critério de linearidade. Certo? Então, se você encontrar esse resultado, você sabe que isso aqui implica, né, que o sistema é não linear. Veja só, nós estamos verificando um princípio, que é o princípio da superposição, usando entradas. Tá? Eu excito o sistema com entradas e verifico o que acontece com as saídas e como é que essas saídas se relacionam. Se eu especifico um teste para verificar qualquer propriedade do sistema, excitando o sistema, eu tenho que garantir que o sistema está inicialmente relaxado. Se eu tiver energia guardada no sistema e ele
tiver uma resposta que independe da entrada, eu não estou fazendo o teste corretamente. Então, toda vez que eu vou fazer algum teste envolvendo esse sistema e verifico o que acontece com a saída, e daí eu infiro uma propriedade do sistema, eu tenho que garantir que o sistema está inicialmente em repouso. Tá? Esse é um aspecto importante. Então, inicialmente em repouso, em equilíbrio, inicialmente relaxado, são sinônimos para a mesma condição de um sistema que não guarda energia nenhuma internamente nos elementos do sistema. Se for um sistema computacional, como se tivesse zeros, né, guardados nas memórias que definem o sistema. Se for um sistema físico, por exemplo, né, se for um sistema elétrico, você não vai ter carga, um capacitor, nem nenhum elemento armazenador de energia contendo energia não nula. Okay? A gente tem alguns exemplos aqui. Sistema atrasador é um sistema linear. Se o sistema y de n nada mais é do que um atraso da entrada, por um fator n0, o atraso é uma operação linear. É só fazer a conta que você vai verificar que isso atende ao princípio da superposição. O sistema média móvel também é um sistema linear. Esse sistema é tal que a saída y de n é a média aritmética de x de n avaliada numa janela centrada no n de interesse entre menos n1 e n2. Note que esse fator aqui nada mais é, né, do que a faixa, né, entre n1 e n2. Então tem uma sequência de números, eu estou num determinado n, centrado em n eu olho entre n1 e n2 pontos, antes e depois, tem uma janela de n2 mais n1 mais uma amostras. E a saída y nada mais é do que a média aritmética dos valores das amostras que existem dentro daquela janela. Isso é um sistema linear que envolve apenas soma e deslocamento. Se você tiver um sistema y de n é x ao cubo de n, isso é um sistema não linear. Isso é fácil de verificar se a gente avaliar o princípio da superposição, né? Verificar o princípio da superposição. Nesses casos é importante, principalmente quando você está resolvendo exercício durante a prova, é fazer o menor número de contas possíveis. Né? Nesse caso, fica evidente que eu posso verificar o princípio apenas da escalabilidade. Se a propriedade de escalabilidade é violada, basta para eu dizer que o princípio da superposição está violado. Então, eu sei que o sistema é definido como x de n igual a x ao cubo de n. Né? Eu vou criar uma entrada x1 de n e, ao aplicar o operador no sistema, isso aqui você define, isso aqui é igual a um t, né? Você já tem a expressão explícita aqui do que o operador faz com uma entrada, ele eleva ao cubo. Né? Isso aqui é o t de x de n. Então, o y de n nada mais é do que o x1 ao cubo de n. Eu vou verificar apenas o princípio da escalabilidade. Eu quero saber quem que é, né? Quem que vai ser o t de a x1 de n. Se o sistema for linear, né, isso aqui seria a t de x de n. O resultado da aplicação do operador t a x de 1 é a t de x de 1? Não, né? Porque isso aqui, né, esse cara aqui nada mais é do que o operador t pega tudo que está dentro do argumento e eleva ao cubo. É isso que ele faz. Então isso aqui nada mais é do que a ao cubo, né, x ao cubo de n. Que é diferente, né? Isso aqui é diferente de a t de x de n. Esse cara aqui é o t de x de n. Né? Para a diferente de 1, claro, pode ser que tenha um caso particular que isso vai, que a igual a 1, por exemplo. Mas em geral não vai, né? Isso aqui é o t de x1 de n. Faltou um aqui, né? Um aqui também. Então, você violou o princípio da escalabilidade. Não precisa fazer a conta com a aditividade também. Facilita a sua vida. Tá? Mesma coisa com o item 4 aqui, o exemplo 4. Y de n é o log na base 10 de x de n. O x de n é positivo. Tá? Isso é não linear, porque você tem um operador não linear que é o log 10 aqui sendo aplicado a x. Novamente, se você aplicar o princípio da escalabilidade apenas, você vai verificar, né, que a linearidade é violada.
Então tenta escolher um caminho que seja mais fácil para você resolver o problema. Linearidade, sistemas com e sem memória. Isso é uma classificação um tanto desimportante, né? Porque tem a ver com o sistema ser instantâneo ou não. O sistema é dito com memória, né? Se a saída y no instante presente n independe de entrada ou saída em instantes que não seja o próprio n. Tá? Note que a memória pode ser algo no futuro, uma classificação um tanto esquisita, tá? Nesse caso aqui, o y de n, a memória tem a ver, no nosso caso aqui, que a gente vai lidar sempre com domínio implicitamente temporal. Você tem que definir onde é o seu presente, para saber se você precisa guardar alguma coisa no passado ou, abstratamente, guardar alguma coisa no futuro. Tá? Então, o sistema ele é dito sem memória, se ele é um sistema instantâneo. Por exemplo, y de n, x ao cubo de n, foi o que a gente viu, né? Para computar o y no instante n, eu só preciso de informação de entrada no mesmo instante n. Eu não preciso de nenhuma informação que eu preciso guardar no passado sobre n para computar a saída, ou que eu ainda precise observar sobre a entrada no futuro. Tá? Por exemplo, x de n no instante presente n, para computar y de n, eu preciso saber quem é o x de n menos n0. Não está no mesmo instante n, eu estou no instante anterior, se o n0 for positivo, por exemplo. Então, o sistema tem memória, porque eu preciso guardar a informação passada de y numa unidade de memória para poder ler depois, para fazer essa conta aqui. O sistema média-móvel é a mesma coisa. Né? O sistema média-móvel tem memória no passado e no futuro. Porque o instante presente é n. A saída do instante presente n é dada por uma média aritmética de x de n centrada no mesmo n, mais de menos n1 até n2. Então, o presente é n, eu tenho um pedaço para trás e um pedaço para frente, uma janela de amostras, dentro da qual eu tenho que fazer a média aritmética para computar a saída. Eu preciso guardar as informações não somente do x no mesmo instante presente, mas no passado e também no futuro. Então, o sistema sem memória é um sistema que a gente chama de instantâneo. A definição de causalidade é mais importante do que o sistema com sem memória. É muito, muito mais importante. Causalidade tem a ver com o princípio de causa e efeito. Tá? O sistema ali vai ser dito causal, né, do ponto de vista intuitivo, se ele não responde antes de ser excitado, o que parece algo natural. Né? Você não vai tocar um violão antes mesmo de você tangir a corda, ele toca sozinho. Você tem que ter uma causa primeiro para produzir um efeito. Tá? Ainda que o efeito seja instantâneo. Você não pode ter o sistema responder antes mesmo dele ser excitado. Essa é a ideia da causalidade. Do ponto de vista formal, o sistema é dito causal se a saída no instante presente, y de n, no instante n, que é o instante presente, novamente, causalidade, você tem que definir quem é a sua referência de presente. Se a saída y no instante presente n independe da entrada e ou da saída em instantes k, né, maiores do que n. Eu não posso, para computar a saída no instante presente em n, eu não posso depender de nenhuma informação sobre a entrada ou sobre a saída no instante posterior a n, no instante do futuro. Pensa em n como um calendário, tá? Você tem um calendário, o instante presente é hoje é dia 27, né? Se n maior, é alguma coisa que vai acontecer amanhã, ou depois de amanhã, dia 28, dia 29. Tá? Está escrito de outra forma no material, né? A saída y de n, o sistema vai ser causal se depende apenas, né, da entrada e da saída para instantes k menores do que n para a entrada e estritamente menores do que n para a saída. Parece esquisito você ter um sistema cuja saída depende da própria saída. A gente vai ver o caso de sistemas recursivos em que isso ocorre. Para computar uma saída, você precisa da informação da própria saída obtida no instante passado, no instante anterior. Isso dá a ideia de que você tem uma realimentação. A saída que você computou é utilizada novamente para computar a próxima saída. Então, o sistema causal é dito não antecipativo. O fato do sistema ser não antecipativo tem a ver com ele não responder antes de ser excitado. Isso vai ficar mais claro quando a gente vira o conceito de resposta impulsiva. Alguns exemplos aqui. Isso aqui é super fácil de verificar, né? Saída y de n do sistema é dada por y de n menos 1 mais 2 vezes x de n menos 1 menos x de n menos 2.
Quer dizer, para eu computar a saída no instante presente n, eu preciso da saída no instante n-1, portanto no passado, em relação ao presente n. Preciso da saída x no instante n-1, portanto no passado, em relação ao presente n. E n-2, também no passado. Não tem problema nenhum, sistema causal. Está na dúvida, pluga um número aqui. Né? N igual a 10. Né? Para computar y no instante 10, eu preciso de uma informação no instante 9, no instante 9 e no instante 8. Isso está tudo no calendário passado. Sistema média móvel não causal. Né? Porque se você definir um determinado valor de n aqui, né, como presente, você tem um n menos k, mas como o k aqui é menos n1, isso aqui pode ficar tanto no futuro quanto no passado. Se o k for positivo, né, isso aqui está no passado, mas se o k for negativo, isso aqui está no futuro. Então, o sistema não causal. Você tem as aproximações das derivadas, no caso de sequências, são diferenças à frente e atrás. A diferença à frente, né, é um procedimento não causal. Y de n, no instante presente em n, depende de x no instante n mais 1, portanto no futuro. Basta isso para a gente dizer que o sistema é não causal. A diferença atrás é causal. A saída no instante presente em n depende da entrada no mesmo instante de tempo, sem problema algum, de um instante anterior. Então isso é fácil de verificar. Você poderia dar um exemplo de sistema de média móvel? Sim. Eu digo assim, alguma relação à prática mesmo, só para poder visualizar. Sistema média móvel, você tem na sequência x de n, tem que ter uma referência qualquer, vamos supor que você tem aqui determinados valores para a sequência x de n, botar positivo para facilitar a nossa vida. 0, 1, 2, 3, assim por diante. Tá? Você vai definir uma janela, por exemplo, suponha que eu queira, isso aqui é o nosso x de n, tá? Você quer computar a média móvel com 3 amostras centradas na amostra no meio, por exemplo. O tamanho da janela vai ser esse aqui, né? Então, o y de n, né? Se eu quiser computar aqui o y de n, né? Quem vai ser o y de 0? O y de 0 vai ser a média aritmética dessas 3 amostras aqui. Vai ser 1/3 dessa amostra mais essa mais essa. Tá? Então, você vai fazer essa conta e vai colocar o valor dessa amostra aqui. O que acontece quando você escreve aqui y de 1? Na hora que você faz y de 1, né? Você vai mover o centro dessa janela daqui, né, para cá. Então eu vou computar agora a média aritmética dessas 3 amostras aqui. Então é uma janela móvel, daí uma média móvel. Vou fazer a média aritmética desses 3 pontos aqui e você vai computar outra. A mesma coisa aqui. Quando você fizer agora o n igual a 2, né, o centro da janela é esse cara aqui. Você vai computar aqui a média aritmética desse conjunto de 3 amostras. Essa é a ideia. A não causalidade está presente aqui. Para computar a média no instante presente 0, eu preciso dessa amostra aqui que está no instante menos 1, ok? Está no passado em relação a 0. Mas eu preciso da amostra que ainda vai acontecer. Se 0 é o meu dia de hoje, 1 é amanhã. Ela ainda vai acontecer. Então, a média móvel causal definida dessa forma como eu coloquei no quadro, é um sistema não causal. O que você costuma fazer na prática, não ter uma dependência de alguma coisa que ainda vai acontecer, é definir essa janela de forma assimétrica. Você vai definir a janela só de 0 para trás. Esse tipo de sistema é utilizado. No Excel. No Excel tem uma linha de tendência, né, quando você aplica, tem uma opção média móvel. Média móvel. Faz sentido. Então a média móvel na prática ela sempre vai ser causal, quer dizer, ao invés de eu definir uma janela centrada no instante presente, eu defino uma janela, por exemplo, daqui para cá. Eu estou caminhando ao mover o n, mas eu estou olhando sempre informação para computar a média aritmética de coisas que estão guardadas em memória.
Esse tipo de média é utilizado, por exemplo, em análise técnica de mercado financeiro. Se você entrar aqui no site do Yahoo Finanças, né? Está com rede aqui, pegar aqui um gráfico aqui das ações da Petrobras, você tem indicadores técnicos. Né? Média móvel simples. Tá? Mas a média móvel simples vai definir aqui, por exemplo, o tamanho dessa janela, 50, isso dá talvez em dias, né? Pode botar 8 dias, por exemplo. Ele faz várias curvas aqui. Vou botar aqui 20 dias. Você está definindo o tamanho da janela. Quanto maior for a janela, né? A cada saída aqui, né, você está computando a média de uma janela maior ou menor. Isso vai produzir um sinal mais ou menos suave. Porque você fazer a média aritmética, você está fazendo uma espécie de integração dentro daquela janela, somando e ao fazer a média aritmética, você está removendo variações rápidas. Né? Se você fizer isso, a curva que vai ser desenhada, né? A curva em azul é a original, né? E as duas médias que a gente computou são curvas suavizadas em relação à curva principal. Isso é bom, por exemplo, você verificar tendência. Só usa isso para verificar se você deve comprar ou vender ações. Se você computa duas médias de tamanhos de janelas diferentes, né? Se elas não se cruzarem, significa que você tem uma tendência de crescimento ou decrescimento. Na hora que você tiver uma inversão de tendência, as médias se cruzam, que é um indicativo de que você deve vender ou comprar as ações. Okay? Então, isso tem aplicação prática em várias áreas do conhecimento. A gente vai usar o exemplo de média móvel em vários momentos do curso. Outra classificação importante é quanto à estabilidade do sistema. A estabilidade tem a ver com sistemas que não assumem na saída valores arbitrariamente grandes ou sem limites, tá? Em termos de amplitude. Essa é a ideia. Você não quer nada que exploda, não quer nada que não seja limitado em termos de resposta. Tá? A gente vai ver um conceito chamado estabilidade no sentido bico, que é entrada limitada, saída limitada, que é meramente conceitual. Isso não implica um teste viável para você verificar se o sistema é estável ou não. É só o conceito. O conceito diz o seguinte: o sistema vai ser bico estável, ou estável no sentido de entrada limitada e saída limitada, se para todo sinal de entrada limitado, as saídas respectivas são limitadas. Isso não é um teste viável. Você vai ter que pensar em todos os sinais possíveis com os quais você pode alimentar o sistema e verificar se as saídas são limitadas ou não. Então isso não é um teste para verificação de estabilidade, é um conceito. O conceito diz o seguinte, né? Se S é limitado significa que a amplitude de S, o valor de S é limitado. Significa, S é uma sequência que está no espaço normado da L infinito. A gente viu que o espaço normado da L infinito é aquele que contém todas as sequências, onde moram as sequências, cuja norma infinita é limitada. Então, o maior valor em magnitude do sinal é limitado. Então, se para toda entrada pertencente ao L infinito, toda e qualquer entrada pertencente ao L infinito, a saída também pertence ao L infinito, o sistema é chamado bico estável. A gente vai ver mais à frente realmente um teste para verificar se o sistema é bico estável ou não. Por exemplo, y de n é igual a x quadrado de n. Para qualquer x limitado, se eu elevar os valores das amostras de x ao quadrado, eu ainda continuo tendo um x limitado. Para qualquer x limitado. A amplitude limitada tem um valor b máximo para a magnitude de x. O valor limitado b máximo ao quadrado continua limitado. Então, x ao quadrado de n é um sistema estável. Se eu tiver um sistema integrador, né, y de n, a gente viu isso lá atrás, né, é igual a soma em k, né, desde menos infinito até o valor presente n. Então, eu vou somando todo mundo desde menos infinito até o presente n. Isso é um sistema instável, né? Porque eu não tenho nenhuma garantia de limite máximo para y de n. Pensa, por exemplo, que você esteja integrando a função degrau. Tá? Então, a função degrau a gente viu que aqui estava o zero, por exemplo, a partir de zero ela passa a valer 1, né? E continua valendo 1 para sempre. Tá?
Então, se você começar a integrar de 0 para frente, isso aqui vale 1, 2, 3, 4, 5. Se você continuar crescendo n, esse negócio continua crescendo. Se você determinar um limite, eu quero que o limite seja 1 milhão. Se você continuar crescendo n indefinidamente, você passa do limite. Sempre você vai conseguir passar do limite que você estabelecer. Né? Se você deixar o n crescer até mais infinito, a saída vai crescer numa rampa mais rapidamente do que a entrada. Tá? Então o sistema é instável. Mesma coisa para y de n é igual a log 10 de x de n. Né? Se calhar de alguma amostra de x de n ser nula, estou fazendo um log de 0 que explode, é menos infinito. Então eu não tenho como garantir que há um limite na amplitude de x de n, ainda que na amplitude de y de n, ainda que o x de n seja limitado. Basta que uma amostra de x de n seja nula. Isso não é um teste viável, menos para casos muito simples. Né? Você consiga inferir a estabilidade do sistema do ponto de vista lógico. A gente vai ver testes de estabilidade mais tarde, e também vai ver um outro conceito de estabilidade que não é no sentido bíblico, mas é a estabilidade no sentido assintótico. É um conceito mais forte de estabilidade do que estabilidade no sistema, no sentido bíblico. A ideia de estabilidade eu quero um sistema em que eu não tenho nenhuma informação de saída, nenhuma resposta do sistema que cresça ou decresça indefinidamente, ou cresça em magnitude indefinidamente. Tá? Essa parte agora do fenômeno assintótico, quando o senhor disse ali no anterior do logaritmo na base, analisar o comportamento próximo de zero, não a zero, né? Porque para zero não está definido o logaritmo. Isso é uma outra questão associada a sistemas discretos. Você não tem análise no contínuo, não tem como você fazer um limite. Então, a questão é uma boa pergunta. Toda vez que você tem uma indefinição, divisão por zero, zero sobre zero, qualquer coisa que não está definida, a linha de argumentação é a seguinte: se não está definida, e portanto é indefinida, eu não consigo garantir que há um limite. Isso está limitado. Ok? Se você for conversar com um matemático e se perguntar, suponha que y pertence aos reais, você faça uma divisão por zero e vai dizer, isso não é infinito, infinito é o suco dos reais. Né? Se fizer um curso de análise, o cara vai dizer que uma divisão por zero não tem problema nenhum, continua nos reais. Okay? Não explode. Né? Aqui não, se você passar por uma indefinição, assume que você não tem como garantir que há um limite máximo. Tá? Isso explode. É um conceito mais vulgar, mais prático do ponto de vista de computação. Se fizer a divisão por zero no computador, não tem problema nenhum. Tá? Você vai saturar o sinal para um valor que é a maior representação possível no computador ou a menor representação possível. Algum valor vezes 10 a 15, qualquer coisa assim, dependendo da representação numérica do computador. Acontece que alguns sistemas, quando você faz a divisão por zero, produzem not a number, qualquer coisa dessa natureza. Né? Então você quer evitar, ou saturar o sistema, você, muitas vezes, quando você atinge um patamar de saturação, os sistemas deixam de ser lineares, cresce mais um pouquinho, lamento, mas só chega até aqui. Né? Ou então você vai ter que lidar com not a number, ou qualquer output não definido do sistema. Tem que fazer uma conta com not a number, desconsiderar isso. Quer dizer, a ideia é você não chegar em limites extremos do sistema. Tá? Mas você tem razão, no caso discreto, ao contrário do caso contínuo, você não tem como verificar se, por exemplo, no caso contínuo você tem lá 100x sobre x, você consegue verificar que aquilo, apesar de quando x vai para zero, aquilo não explode, aquilo é limitado, por exemplo. Tá? Então aqui a gente pensa essas situações do ponto de vista mais prático. Está indefinido, uma indefinição matemática, então não posso dizer nada sobre o que acontece com aquele valor. Tá? Outro conceito muito importante é o conceito de variância no tempo. O conceito é simples e é bom diferenciar o que é o conceito e o que é um teste para verificar se o sistema é invariante ou invariante. Um sistema é variante no tempo se o operador T varia no tempo. Eu não tenho um operador fixo, como nesse caso aqui. Esse operador é fixo. Para qualquer sinal, em qualquer instante de tempo, ele vai pegar o que está aqui dentro e levar ao cubo. A operação é levar ao cubo não muda de acordo com o tempo que eu estou operando. O sistema vai ser variante no tempo se o operador T grande ele muda ao longo do tempo.
O sistema é 1 agora, mas daqui a um determinado instante de tempo ele mudou, ele vai responder de outra forma. Tá? Comportamento do sistema, característica do sistema, representação do sistema se altera ao longo do tempo. A maioria dos casos práticos que a gente lida envolve sistemas variantes do tempo. O que você faz é verificar se você consegue observar o fenômeno num período de tempo curto o suficiente para dizer que quase nada mudou de comportamento do sistema nesse período, de modo a você tratar o sistema como invariante do tempo. Então o conceito é simples: o sistema é variante se o operador que define o sistema muda ao longo do tempo. E o sistema é invariante se o operador é fixo ao longo do tempo. Como é que a gente verifica isso? Do ponto de vista de excitação do sistema e verificação de um resultado através da saída, o que a gente pode fazer? A gente pode pensar o seguinte: se eu excito o sistema agora com uma determinada entrada, olho a resposta do sistema. Tá? Guarda essa resposta. Se eu espero o tempo passar, vou num outro instante de tempo, excito o sistema com aquela mesma entrada anterior, olha a saída do sistema agora. Se as duas saídas forem idênticas, isso é um tremendo indicativo que o sistema não mudou, ele está respondendo da mesma forma. Bastam 2 instantes de tempo diferentes para eu excitar o sistema? Não, eu tenho que verificar se para qualquer instante de tempo o sistema não mudou. Pode calhar do sistema, por exemplo, uma variação periódica. Eu excito aqui num determinado ponto, o sistema mudou, e voltou para onde ele era originalmente, calhou de eu escolher 2 pontos em que o sistema está respondendo da mesma forma, no meio do caminho está respondendo de outra forma. Então, um teste, digamos, viável é você excitar o sistema num determinado instante de tempo, e para qualquer outro instante de tempo excita com a mesma excitação e verifica se as saídas são as mesmas. Como você está excitando o sistema em instantes diferentes de tempo, você tem que compensar, né, o delay, né, o atraso que há entre uma excitação e outra excitação. Tá? Mas a ideia conceitual é essa. Como é que a gente vai fazer o teste? Em termos matemáticos, né, você vai definir o operador y de n como t de x de n. Tá? Significa o seguinte: para a entrada x de n, ao ser aplicado o operador t, a saída é y de n. Eu quero verificar se eu reaplicar a entrada x de n em outro instante de tempo, se a saída vai ser o mesmo x de n a menos do deslocamento do tempo que se passou. Tá? Então, que tal eu verificar quem é o t de x de n menos k para um k qualquer? Né? Diferente de zero, né? Eu estou aplicando o mesmo sinal x de n, apenas deslocado no tempo. Eu quero verificar quem é t grande, né, de x de n menos k. Para facilitar as contas, eu vou batizar esse cara aqui de x1 de n. Vocês não errarem na álgebra, porque por incrível que pareça os alunos erram nessa álgebra. Tá? Então, o x1 de n, né, nada mais é do que a entrada x de n original deslocada arbitrariamente pelo valor de k. Eu vou verificar quem é a saída y1 de n, né, e confrontar com y de n. Tá? y1 de n, pela própria definição do operador, vai ser o t de x1 de n. Tá? Se o t de x1 de n, tá? t de x1 de n e x1 de n é x de n menos k for igual ao y1 de n menos k, o sistema é invariante no tempo, para qualquer k pertencente a z. Significa, esse teu sistema com x de n, olhei a saída y de n. Tá? Esse teu sistema com x de n menos k, e a saída foi exatamente a mesma, a menos o deslocamento temporal. Deslocamento temporal não tem nada a ver com o sistema deslocar ou não deslocar. Tem a ver com o fato de eu ter aplicado a nova entrada deslocada temporalmente. Tá? Então o sistema vai ser invariante no tempo. Suponha que você tem um sistema qualquer yn é igual a t de x de n dado por uma expressão qualquer. O sistema é invariante no tempo. Se o t de x de n menos k for igual ao y de n menos k. Para qualquer n
e K pertencentes aos inteiros. Note que você tem que varrer todo o valor de N para qualquer deslocamento K. É isso aqui que tem que ser atendido, né? É essa igualdade que tem que ser atendida para você verificar se o sistema é variante ou invariante no tempo. O conceito de si é simples, se o operador T varia ou não ao longo do tempo. O exemplo 3 aqui, o integrador, é um sistema invariante no tempo. O exemplo 2, y de n é x de n ao quadrado, um sistema variante no tempo. O sistema compressor também é um sistema variante no tempo. Vamos ver esse caso aqui. O sistema em questão é y de n é igual a x de n ao quadrado. Ok? Isso aqui, você vai dizer, isso aqui é t de x de n. Existe um operador t que você não sabe se é variante ou invariante, tá? O operador t que é aplicado a x de n produz isso aqui. Esse operador não vai modificar o valor de x, ele vai modificar o domínio de x. Vai sair de n para n quadrado. Tem que verificar isso aqui. Tá? Tem que verificar quem é t de x de n menos k e verificar se isso é igual a y de n menos k. Você pode trabalhar os dois lados da equação em separado. Tá? Do lado direito é fácil, né? Quem que é y de n menos k? Y de alguma coisa, né, é igual a x dessa alguma coisa ao quadrado. Né? Y de n menos k é x de quem? Dessa coisa, desse argumento de y ao quadrado. Tá? Certo? Dessa coisa aqui ao quadrado. Agora eu quero verificar quem é o t de x de n menos k. Vou chamar esse cara aqui de x1, para não errar nas contas. Tá? T de x1 vai ser quem? x1 de n ao quadrado, que é a definição do operador. Quem é x1 de n ao quadrado sabendo que x1 é x de n menos k? x1 de alguma coisa é o x dessa alguma coisa menos k. Então, x1 de n ao quadrado, essa coisa é n ao quadrado. Isso vai ser igual a n ao quadrado menos k. E isso aqui é diferente, né, de x de n menos k ao quadrado, que é igual a y de n menos k. Logo, o sistema é variante do tempo. Esses dois termos aqui não são iguais. Isso é fácil, um teste fácil de verificar. Tá? Sugiro fazer sempre essa atribuição aqui do x de n menos k a uma outra variável, x1 de n, para facilitar aqui o encadeamento da álgebra. Tá? Tipicamente é muito comum os alunos errarem nessa álgebra. A verificação do sistema compressor como invariante, como variante no tempo, melhor dizendo, está mostrada aqui nesse slide. A gente vai ver esse sistema mais à frente no curso. Né? A notação simbólica é a entrada x de n. Aparece aqui a compressão por n. Tá? E uma seta para baixo dizendo que isso aqui é um sistema compressor e a saída y de n é igual a x de n grande n. Por que é chamado de sistema compressor? Né? Porque para m positivo, esse sistema ele comprime as amostras de sinal. Se você tem x de n e o y de n é x de m grande n, você vai, a cada m grande amostra, você vai reter uma e jogar as outras fora. É um sistema compressor. Então, se você tem um sinal, vou fazer um caso aqui ó, o x de n, tá? Vamos escolher aqui n igual a 2. Tá? Então, tem lá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Vou chamar essa amostra de A, B, C, D, E, F, G. Tá? Quem que é o y de n igual a x
de 2n. Você vai definir aqui para fazer a mesma base para n, tá? Y de 0 vai ser igual a quê? A x de 0, vai ser a. Para n igual a 1, y de 1 vai ser x de 2. Então, eu estou descartando essa amostra aqui, né? E o x de 2 é c. Ok? Y de 2, né? Vai ser igual a x de 4. Né? Estou descartando essa amostra aqui e colocando essa amostra aqui. E assim por diante. Né? Y de 3, né? Vai ser o x de 6. Vai ser g. Então, eu estou jogando uma amostra fora a cada duas, né? E comprimindo esse cara aqui, que era desse tamanho, e passa a ficar comprimido por 2. Ok? Daí sistema compressor. É a mesma coisa do sistema compressor em tempo contínuo, ou o sistema de expansão em tempo contínuo. Se você tem um F de T, quem é um F de 2T? É a versão comprimida do tempo duas vezes da função de cima. Se isso aqui, ao invés de 2 for meio, né, você passa a ter uma expansão de duas vezes. Você estica esse negócio do tempo. Então a gente vai ver mais à frente uma aplicação que usa o sistema compressor. E esse sistema é um sistema variante do tempo. Alguma dúvida quanto às classificações de linearidade, causalidade, variância do tempo? Muito bem. Outro conceito importante que a gente vai ver no curso é o de resposta impulsiva ou resposta funcional. A gente viu representação de sistemas através, por exemplo, da relação funcional entre entrada e saída. Isso aqui é uma representação do sistema. A resposta funcional é outra representação do sistema, que para o caso específico de sistemas lineares, representa integralmente o sistema. Tudo que eu consigo inferir olhando a relação funcional entre entrada e saída do sistema, a resposta impulsiva vai me informar também, se o sistema for linear. A resposta impulsiva só faz sentido se o sistema for linear. Tá? Suponha um sistema linear y de n é igual a t de x de n. Né? Se ao invés de x de n a entrada do sistema eu aplicar o delta de Kronecker, que a gente definiu lá atrás, né? O delta de Kronecker é aquela função que vale 1 quando o argumento do delta é nulo. Né? Centrado em k, né? Quando n for igual a k, se eu substituir a entrada do sistema pelo delta de Kronecker, centrado em n igual a k, né? E olhar quem é a saída do sistema, eu vou rebatizar a saída do sistema, né, de hk de n. Note que vai ser uma sequência em função da variável independente n, mas vai depender do instante de aplicação do delta, que é n igual a k. Então, o subíndice k define onde que eu estou aplicando o delta. Essa resposta do sistema é para o delta centrado em n igual a k. Então, a saída do sistema, eu vou rebatizar ao invés de y de alguma coisa, eu vou dizer que para a entrada delta, eu vou rebatizar de h. E vou indicar qual é o instante de aplicação do delta de Kronecker. Então, isso aqui, por definição, é o operador T do sistema, né, sendo aplicado ao delta de n menos k. Nada mais, nada menos do que isso. Resposta ao impulso. Resposta à entrada impulsiva. Né? A gente chama o delta de Kronecker de impulso unitário discreto. Né? Por que eu estou colocando o delta aqui, centrado em k e podendo varrer qualquer instante de k? Porque eu estou considerando a possibilidade do sistema ser variante do tempo. Né? Se o operador do sistema muda ao longo do tempo, se eu excito ele agora, com delta em k, ele responde de alguma forma. Se eu excito em k mais 1, ele pode responder de outra forma. Então, para eu rastrear possíveis variações do operador T ao longo do tempo, eu tenho que varrer o valor de k para todos os valores inteiros. No caso do sistema ser linear, variante do tempo. Por isso que a definição envolve não apenas uma resposta impulsiva, você pode pensar em h de n como uma família de respostas impulsivas indexadas por k. K vai dizer para você quem é o membro da família.
lembrar, esse cara aqui nada mais é do que um instante de aplicação do delta. Como é que o sistema responde quando o delta é aplicado em n igual a k? Qual a utilidade dessa informação da resposta impulsiva? Isso aqui é útil para você verificar o efeito de um sistema sem saber qual é o funcional que define P. É um procedimento tipo caixa preta. Eu excito o sistema, verifico a saída. Né? Se o sistema for variante no tempo, a saída vai ser alterada de acordo com o instante de aplicação. Mas se o sistema for invariante no tempo, eu excito o sistema em qualquer instante de tempo, um delta, né? A resposta vai ser sempre a mesma. Eu não sei quem é o operador T, mas eu sei qual é o efeito do operador T sobre o delta. Aí a gente vai ver que a gente consegue, uma vez conhecendo a resposta impulsiva H, eu consigo, sem saber quem é o funcional T, obter a saída do sistema para qualquer outra entrada X. Tá? Então, ele, de alguma forma, ele encapsula as propriedades do sistema, a resposta impulsiva encapsula as propriedades do sistema, sem você conhecer o funcional T. Então, isso é muito utilizado para sistemas em caixa preta. Quer saber o que o produto do concorrente faz, né? Aplica um delta na entrada do sistema e verifica o efeito. Como é que ele faz produz aquele efeito? Você não sabe. Você consegue reproduzir aquele efeito através do conhecimento da resposta impulsiva. Muito bem. E no caso do sistema ser linear é invariante no tempo? No caso do sistema ser linear e invariante no tempo, essa propriedade aqui vale, né? Note que no caso que a gente está vendo lá, da resposta impulsiva, eu não estou tratando com x de n, eu estou tratando com delta de n menos k. Eu estou dizendo que isso aqui, por definição, né, é o hk de n. Né? E a gente viu que delta de k menos n é igual a y de n menos k. Né? No caso particular do sistema ser variante do tempo, né, o hk menos n é igual ao h de n menos k. Mas voltando aqui à resposta impulsiva, né? Suponha que eu tenho um sistema dado por y de n igual a t de x de n. E lembrando lá atrás, né, que qualquer sequência x de n pode ser escrita como uma expansão em deltas, né, escalados e deslocados. Vamos aplicar o operador t sabendo que ele é linear. Só isso que eu preciso saber. Não sei quem é t, eu só tenho uma peça de informação. O operador t é linear. E vou escrever o x de n na forma expandida por deltas de Kronecker. T é um operador linear, somatório é também uma operação linear. São dois operadores lineares, eu posso comutar a ordem desses operadores. Então eu posso passar o operador t para dentro do somatório. O operador t age em funções de n, funções de n, não de k. Né? Então o operador t só vai agir sobre o delta de n menos k, porque o delta é uma função de n. Então y de n vai ser dado no somatório em k, varrendo todos os inteiros, de x de k, t de delta de n menos k. E a gente definiu no slide anterior t de delta de n menos k como quem? Como um hk de n. Então se eu conhecer o hk de n, né, a família de respostas impulsivas para qualquer k, eu consigo obter a saída do sistema y de n para qualquer entrada arbitrária x de k, fazendo essa conta, que é esse somatório. Eu não sei quem é t, eu só sei que ele é linear. Então eu consigo reproduzir o efeito do sistema sem saber funcionalmente quem é o operador t. Eu só sei quem é a resposta impulsiva de t. Se além de linear, o sistema for invariante no tempo, aí vale isso aqui. Vale que o hk de n é o h de n menos k, porque vale essa igualdade do t de x de n menos k é igual ao y de n menos k. Vale essa igualdade. Então eu posso escrever o hk de n com h de n menos k. Aí a saída y de n pode ser obtida a partir do conhecimento de uma entrada arbitrária e da resposta impulsiva fazendo essa conta aqui. Aí eu não tenho mais uma família de respostas impulsivas. Eu tenho uma resposta impulsiva apenas, que é o h de n, né? E esse cara aqui nada mais é do que a resposta impulsiva deslocada por k, varrendo todos os inteiros. Essa soma é chamada de somatório de convolução linear, ou soma de convolução linear.
Se a gente olhar o que essa conta faz, é bom interpretar isso do ponto de vista gráfico. Né? Você tem uma sequência x de n, que é a sequência de entrada, tem uma outra sequência h de n, que é a resposta impulsiva. Tá? Então, com um sistema linear invariante no tempo, sistema LTI, a gente sabe que T de delta de n significa k igual a zero, né? É igual ao H0 de n, ok? E a gente joga fora esse H0 aqui, você escreve esse cara aqui como simplesmente H de n. Tá? A necessidade de carregar o subíndice K aqui, quando o sistema é invariante no tempo. Conheço a resposta impulsiva do sistema, não sei quem é T, só sei que esse cara aqui é linear. Tá? Muito bem, eu tenho uma saída x de n, né? Quero agora descobrir quem é o y de n. Fazer aquela conta lá. O que aquela conta diz? Que você tem uma entrada x de n, valores de amostra aqui. Você tem h de n também, tá? Tem uma outra sequência de números aqui. Aquela conta faz o quê? Aquela conta não é feita em n, ela é feita em k. Né? Somatória é em k. Você, em k, você tem x de k. Então, se eu substituir isso aqui por k, né? O x de k permanece como está, é isso? X de n, x de k, você troca a variável x de n por x de k. Tá? O h de n, olhando na variável k, é h de n menos k. Tá? Se eu fizer n igual a zero, se eu quiser computar o y de zero, né? Se eu fizer n igual a zero, eu tenho h de menos k. O que é h de menos k em relação a h de k? Se esse cara aqui é o h de k, né? Eu estou fazendo somatório em k. Se esse aqui é o h de k, quem que é o h de menos k? O h de menos k é a versão revertida no tempo em relação a zero. Essa amostra aqui vem parar aqui, essa continua onde está, essa vem parar aqui, então você reverte isso aqui no tempo. Ok? Então o h vai sair daqui, e as amostras vão passar para o lado de cá. Você tem um espelhamento em relação a zero. Esse aqui é o h de menos k. E quem que vai ser o y de zero? Porque isso aqui é h, né, de zero. H de zero menos k, n igual a zero. Y de zero. Agora sim, eu coloco um n aqui porque eu estou computando y em n. Y para n igual a zero vai ser o somatório daquele produto. Tá? Eu estou varrendo para todo o k, né, o produto dessas duas sequências. Essas duas sequências só tem valor com interseção para n igual a zero. Que é esse vezes esse, mais esse vezes zero, mais esse vezes zero, mais esse vezes zero, mais esse vezes zero. A única faixa para n igual a zero que você tem amostras coincidentes aqui é para n igual a zero. Então, y de zero, né, vai ser o x de zero, né, vezes o h de zero. Quando eu fizer n igual a 1, o que vai acontecer? Se fizer n igual a 1, a sequência h de menos k é deslocada de 1 para a direita. Quer dizer, eu pego esse bloco aqui e desloco para cá. Tá? Movo todas as amostras uma unidade de tempo para a direita. Quem vai ser o y de 1? Essa amostra vezes essa, mais essa amostra vezes essa. Se eu trocar aqui para n igual a 2, né, vou mover todo esse conjunto para cá e assim por diante. Vai ser essa amostra vezes essa, mais essa vezes essa, mais essa vezes essa. Então você mantém uma sequência parada, tá? Reverte a outra no tempo e o valor de n dá o deslocamento entre uma e outra. O que você vai fazer nada mais é do que o produto interno, né, das duas sequências. Como você mantém uma sequência parada, reverte a outra e varre uma pela outra, isso é um movimento relativo. Né? Eu posso escrever y de n como sendo
somatório em K, de menos infinito até mais infinito, de H de K, X de N menos K. Deixo o H de K parado, reverto o X e passo o X pelo Y, pelo H. Também é igualzinho, movimento relativo. Né? Aliás, essa expressão aqui ela é mais natural do que aquela do ponto de vista de sistemas, né? Porque eu tenho um sistema que tem uma resposta impulsiva e eu estou alimentando quem está de fato se movendo em relação ao sistema, são os valores da entrada X. Ok? É como se eu chamasse esse cara aqui de H, né? E esse cara aqui de X. Né? Então o sistema está aqui, né? Com a resposta impulsiva paradinho, e as entradas X é que estão sendo alimentadas no sistema. Muito mais natural essa expressão aqui, do ponto de vista de implementação, inclusive, do que está nos slides. Então, a soma de convolução é comutativa, né? Eu posso trocar o X com um H. Isso aqui é importante porque, no final das contas, né? O que a gente está fazendo? É um sistema, né? Você tem uma entrada, um operador T. Eu estou dizendo que o operador T, no caso do sistema linear invariante no tempo, é definido por uma sequência. Tá? E o que esse procedimento faz é pegar essa sequência e convoluir com a sequência que é a resposta possível do sistema. Então, eu estou num domínio em que eu estou tratando de sequências. E a conta que é feita toda vez que eu tenho alguma sequência alimentando um determinado sistema, que tem uma resposta impulsiva porque ele é linear, a saída é dada pela essa conta, que é a soma de convolução. Ou por essa aqui, que é a soma de convolução. Isso permite a gente interligar blocos e saber o que significam as interligações entre os blocos. Né? Se eu tiver dois sistemas ligados em série, dois sistemas lineares invariantes no tempo, tá? Eu tenho aqui um X de N, na entrada do sistema. Vou chamar esse cara aqui de T1, tá? E ele tem uma resposta, vou chamar aqui de H1 de N. São sistemas lineares invariantes no tempo. E a saída desse sistema é alimentada num outro sistema, T2, também linear invariante no tempo, tá? Que tem uma resposta H2 de N. Tá? Eu quero saber quem é a saída Y de N. Isso aqui é uma sequência. A representação do sistema linear invariante no tempo é uma sequência. A do outro sistema também é uma sequência. Ok? Se eu esquecer do que vem aqui de trás, esse sistema ele só sabe que está recebendo uma sequência, né? Você pode chamar essa sequência intermediária aqui de S, tá? Isso aqui é um S de N. Né? O Y de N aqui, né? É a convolução, a soma de convolução entre esse H e esse S aqui. E esse S aqui nada mais é do que a soma de convolução desse H com esse X. Então você tem uma cascata de operações que são somas de convolução. Tá? Você está tratando todo mundo como alguma operação que é feita em cima de sequências. É a operação, toda vez que você tem ligação em série, né? Sequência sendo alimentada em relação a um sistema que é representado por uma sequência, aquela conta da soma de convolução aqui está sendo aplicada. Isso permite a gente pensar em termos de interligação de sistemas em série, né? E em paralelo. Eu não sei se eu... aqui está mostrando a notação compacta para aquela soma de convolução, né? Se eu disser que Y de N é a convolução desse cara com esse cara, eu posso escrever que isso é a convolução do H do sistema convoluída, a gente coloca o asterisco, tá? Com o S de N, com S, né? Isso em N. É mais usual você encontrar Y de N a convolução de X de N com H de N. Isso é uma forma inacurada de você representar a soma de convolução, porque a soma de convolução entre X e H avaliada em N, que é o valor de N que dá o deslocamento entre uma sequência e outra, entre uma e outra revertido no tempo. Tá? Então, na verdade, a soma de convolução é avaliada em N, né? O N aqui é que dá o deslocamento de uma sequência em relação ao outro. Então, essa notação mais precisa, né? Mais apurada, você tem uma sequência convoluída com a outra sequência avaliada em que valor? O valor N. Tá? Isso é dado por essa expressão.
O próprio valor de S, né? Quem é o S de N? Né? O S de N é dado pela convolução do H1 do primeiro sistema com a entrada x de N em quem? Em N. Você pode substituir o S por esse cara aqui dentro. Então, Y de N, né? Passa a ser a convolução de H1 com H2 com X em N. Ligação em série de dois sistemas, então nada mais é do que a convolução, a soma de convolução linear das respostas possíveis dos dois sistemas. Tá? E se eles forem lineares, a gente viu que a gente pode comutar a ordem de H1 com H2. Se tem dois sistemas, eles são lineares, invariantes no tempo, né? Se eu chavear, puser primeiro o H2 e depois colocar o H1, nada muda. Quem garante isso é a linearidade. É bacana trabalhar com sistemas lineares por causa disso. E no mais, a soma de convolução tem uma relação direta com a multiplicação polinomial. Se você tem duas sequências H1 e H2, né? Você poderia construir um polinômio associado à sequência H1, um polinômio associado à sequência H2, e a resultante da convolução de H1 para H2 nada mais é do que uma multiplicação polinomial dessas duas sequências. Por exemplo, se você tem uma sequência x de n dada por três elementos, né? Para n igual a 0 vale 1, para n igual a 1 vale 2 e assim por diante. 1, 2, 3. Tá? Lembrar daquela notação explícita de sequência que a seta aqui indica o elemento em 0. Tá? Eu construo um polinômio P de lambda, né? Que é uma vez, que é o 1 aqui, lambda elevado a 0, que é o n, aqui é 0, duas vezes lambda elevado a 1, porque o n aqui é igual a 1, mais três vezes lambda ao quadrado, porque aqui é o n igual a 2. Construir um polinômio. Se eu tenho uma sequência H, tenho 1, 0, menos 1, eu construo um outro polinômio P de subíndice H de lambda, 1 lambda elevado a 0, mais 0 lambda elevado a 1, mais menos 1 lambda elevado ao quadrado. O valor de n, né, vai definir a potência do lambda. A convolução entre x e h nada mais é do que a multiplicação polinomial do p de x com p de h. Desses polinômios definidos dessa forma. Por exemplo, no MATLAB, né, se você for realizar a multiplicação de dois polinômios, o comando que você usa qual é? Conv, que é de convolução. Se você for olhar na literatura o que significa convolução de dois polinômios, né? O que é feito? Exatamente essa história que a gente viu aqui. Pega um polinômio, deixa do jeito que está, reverte o outro no tempo e vai passando um pelo outro fazendo a multiplicação. Produto interno a cada deslocamento. No mais, se você tem uma sequência X com L amostras, uma sequência H com LH amostras, a convolução X com H, que vai produzir o Y de N, vai ter LX mais LH menos uma amostras. A gente vê isso aqui por aqui, né? Se você tem um cara que é desse tamanho, 3 amostras, né? E o H também, por exemplo, tem 3 amostras. Tá? Como é que o H também tem 3 amostras? O que você faz? Mantém um cara como está, reverte o outro no tempo. Tá? Não passa a ter, esse cara passa revertido no tempo, é espelhado em relação ao zero. Então o y vai existir com um valor não nulo, né, onde houver interseção entre essas duas sequências de acordo com o deslocamento que for dado aqui. Né? Aqui, se você deslocar mais à esquerda, a interseção é nula, o produto é nulo. Você tem a interseção desse ponto aqui, né, e vai deslocar essa sequência até essa amostra coincidir com essa aqui. Né? Aí você tem a interseção nesse ponto aqui. Se você continuar deslocando, a interseção é nula. Então, se você olhar até onde existe y, é o tamanho de uma sequência, mais o tamanho da outra sequência, menos uma amostra, que é a comum entre as duas aqui. Então, no caso de duas sequências de tamanho 3, você tem 3 mais 3 menos 1. Tá? Você tem 5 amostras do tamanho da sequência resultante. E na próxima aula a gente vai ver uma demonstração usando soma de convolução. Mas para finalizar a aula de hoje, a gente vai ver propriedades da soma de convolução.
a soma de convolução vai atender as propriedades comutativa e associativa. Por exemplo, como a gente viu aqui, né? Você tem dois sistemas, H1 e H2, cada um com sua resposta possível, dois sistemas lineares, né, invariantes no tempo. A ligação em série de dois sistemas nada mais é do que a convolução das respectivas respostas possíveis. E como eles são lineares, a convolução de H1 com H2 é igual à convolução de H2 com H1. Posso comutar a ordem do sistema, sem problema. Se você tem uma saída Y de N, que é a entrada, que X de N é alimentada num sistema, que é a ligação em série de dois outros, que foi o que a gente viu aqui, a gente viu que o resultado final, Y de N, é a convolução de H1 com H2 com X em N. Tá? E você pode fazer a comutação de H2 com H1. Tá? Porque os sistemas são lineares. Vale também a propriedade associativa. Né? Se você tem Y de N dado X de N convoluído com H1 convoluído com H2, você é X de N convoluído com H1, né? E esse resultado convoluído com H2. Isso significa que você vai fazer o X de N convoluído com H1, vai produzir o S de N, que é aquela quantidade de parênteses, e essa quantidade de parênteses é convoluída com H2. Ok? Você consegue fazer as associações aí de interesse. Você pode pensar também que você tem dois sistemas em série, né? A resposta impulsiva do sistema equivalente, que é o sistema, que é a ligação desses dois sistemas em série, é a convolução de H1 com H2, que produz uma outra sequência. Essa outra sequência nada mais é do que a resposta impulsiva do sistema equivalente, que é a ligação daqueles dois outros. Você pode pensar isso como um sistema único, né? Encapsulado aqui. E quem é a resposta desse sistema aqui? Uma caixinha só, ao invés de duas. É a convolução de H1 com H2. Então, a convolução tem a ver com ligação em série de sequências e ou sistemas. Tá? A ligação em paralelo, ela é feita amostra-amostra, ela é distributiva. Se você tem dois sistemas, a resposta possível H1 e H2, e eles estão ligados em paralelo, note que como é que é a ligação em paralelo? Você tem uma entrada, essa entrada vai ser alimentada tanto num sistema quanto no outro, então você tem uma derivação aqui. Esse sinal aqui é X de N, esse sinal na entrada também é X de N. Né? X de N vai ser modificado por H1, soma de convolução de H1 com X de N. A saída desse sistema é a soma de convolução de H2 com X de N. Eu estou somando amostra a amostra para construir Y de N. A gente já tem aqui uma notação de diagrama de blocos. Né? Se eu quiser fazer uma soma, eu construo aqui um elemento que é um somador, né? E a saída do somador são as somas dos elementos que entram no somador. Isso é feito amostra a amostra. A gente viu a soma e multiplicação e deslocamento nas operações que a gente viu. Soma, por exemplo, né? Isso é tudo feito amostra a amostra. Se eu quiser construir um sistema equivalente, uma caixa inteira aqui, que representa todo esse sistema, isso nada mais é do que a soma amostra a amostra das respectivas respostas possíveis H1 e H2. Isso tem a ver com a propriedade distributiva. Se eu tenho um H que é dado pela soma de duas respostas possíveis, logo uma ligação em paralelo, e eu quiser convoluir o X com H, eu posso escrever isso dessa forma, aqui embaixo, X convoluído com H, e é o H essa soma, e eu posso distribuir isso entre H1 e H2, que é a representação de cima. Nada mais é do que X convoluído com esse conjunto aqui, é X convoluído com H1, que dá essa resposta aqui, mais X convoluído com H2. Essa parcela aqui embaixo, essa parcela aqui em cima e a soma. A ligação em série e ligação em paralelo são utilizadas aí para você construir estruturas maiores. A gente vai ver que uma das propriedades importantes que é vista em sistemas lineares é a possibilidade de você diagonalizar um sistema. Você dá um sistema implementado de uma forma, será que você consegue uma realização paralela desse sistema? Isso é importante do ponto de vista computacional hoje em dia, porque você tem sistemas computacionais paralelizados. Você tem uma representação paralela, significa que você pode fazer essa conta aqui em paralelo com essa. Então você pode usar recursos separados para fazer a mesma conta. Você tem uma estrutura de hardware que é paralelizável, você conseguir representar um sistema, implementar um sistema de forma paralela, você pode fazer essa conta mais rapidamente usando, ao mesmo tempo, simultaneamente fazendo as contas em processadores diferentes, por exemplo. A gente vai passar por essa informação quando vir a representação de estados, em que condições a gente consegue paralelizar um sistema.
Okay? Vamos ver agora, rever as propriedades de sistemas quanto à causalidade e a bioestabilidade, olhando agora a resposta impulsiva. A gente viu que a bioestabilidade dizia o seguinte: para qualquer entrada limitada em amplitude, a saída é limitada. Do ponto de vista de um sistema linear invariante no tempo, eu tenho um teste agora. Eu computo a resposta impulsiva do sistema. E se a norma 1 da resposta impulsiva for finita, o sistema é bioestável. Isso agora é um teste viável, não tem uma infinidade de sinais para verificar. Um apenas. A resposta impulsiva é a resposta do sistema à entrada delta de Kronecker. Nós, como o curso é robusto em relação a formas que você tem para resolver um determinado problema. Posso resolver pela definição original, posso descobrir se o sistema é bioestável agora olhando a resposta impulsiva. A gente vai ver outras formas também de verificar se o sistema é bioestável ou não em outra representação. Causalidade é a mesma coisa. A gente viu que o sistema é causal se a saída no instante n independe de entrada ou saída em instantes no futuro em relação ao presente n. Né? Agora eu posso ver a mesma coisa olhando a resposta impulsiva, que o sistema linear invariante no tempo. Mais simples ainda, o sistema vai ser causal somente se h de n é nula para os instantes de n negativos. Quem que é o h de n? É a resposta do sistema para o delta centrado em zero. É t de delta de n. Excitando o sistema em zero, não tem como o sistema responder antes de zero, senão ele seria um sistema antecipativo. Então o sistema está relaxadão, eu excito ele em zero, ele só pode responder de zero para frente. É isso que a resposta impulsiva diz. Se o sistema for linear, invariante no tempo, a resposta impulsiva tem que ser nula para n menor que zero. Caso contrário, vai respondendo antes de eu excitá-lo. Então, uma outra forma de verificar a causalidade do sistema, sem saber a relação funcional do sistema. Se eu aplicar o delta em outro instante de tempo, né? Se eu aplicar o delta em A, né? Eu vou ter que garantir que o sistema não tem o h de n menos A é nulo para ter um valor de n menor do que A. Então, são formas alternativas de se verificar a estabilidade e a causalidade do sistema. Na próxima aula, então, a gente termina esse tópico. A gente vai ver sistemas com resposta finita e resposta infinita, né? E vai continuar com sistemas inversos. Ok? Dúvidas até então?